Você sabia que dominar dinâmica é essencial para arrasar no Enem? Se você quer aumentar as chances de tirar uma nota top em física, então você está no lugar certo. Hoje a gente vai estudar a dinâmica e desvendar os seus segredos e como eles impactam na tua nota da prova de física. Você sabia que a dinâmica responde por 6% da prova do Enem, mas ela também aparece em tópicos como colisões, trabalho em energia, estática, termologia, fluidos, magnetismo e até eletrostática? Isso mesmo! As forças aparecem em impressionantes 38% das questões de física da prova do Enem. Por isso que dominar os detalhes das forças é uma peça fundamental para aumentar a tua pontuação na prova de física do Enem. No vídeo de hoje você vai assistir uma super aula de resolução de questões de dinâmicas do Enem, onde você vai ver questões de roldanas, questão de colisões, questão de leis de Newton, questão de forças de arrasto do ar e de forças inerciais que são cobradas todos os anos em todas as provas. Então, aperta o play, papel e caneta para anotar as informações importantes e muita atenção, porque a jornada para dominar a dinâmica começa agora. Questão número 1 do ano passado, tu fez essa daqui, Dani, tu lembra? Lembro sim, porque a gente ficou discutindo sobre academia. Então. Que tem bem na academia esse tipo de peso, né? Para reduzir ou aumentar. Exatamente. Tá? Então vamos lá. Dani, na questão 23, a pergunta da questão é a relação entre M2 e M1. Tá? Isso aqui vai ser o nosso norte. Quer saber qual é a relação da massa 2 dividida pela massa 1. Então vamos à leitura da questão. Leitura bem tranquila, bem atenta. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1, que é esse daqui, podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. Ó. Essa aqui é a primeira palavra-chave que a gente tem que prestar atenção. Velocidade constante. Se a velocidade é constante, Dani, qual é a aceleração? É zero. É zero. Porque é a aceleração quem modifica a velocidade, tá? Beleza. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força, ó, outra palavra-chave, ó, com a mesma força. Ou seja, Dani, a gente já sabe que F1 é igual a F2, tudo bem? Perdão. F1 é igual a F2. Até porque, ó, e que é igual a F. Ó. Então a gente tem que o módulo dessas forças aqui, ó, que isso aqui pode ser 2... E essa aqui pode ser 1, tem que ser iguais, tá? Beleza. Entendido. Usuários, só um minutinho, temos aqui... Quem é que chamou? Ué, só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa, Daniel, acho que alguém tá entrando. Algum participante, deixa eu ver. Não. Estranho. Ah, Fábio, beleza. Bom dia, Fabiano. Tá me ouvindo, Fabiano? Bom dia. Tudo bem? Tô sim, tô ouvindo. Bom dia. Perfeito, seja bem-vindo a essa aula de dinâmica, tá? De resolução de questões do Enem. Estamos eu e a Dani aqui. E aí eu vou resolvendo as questões aqui, Fabiano. Quaisquer dúvidas, tu pode perguntar, tá? A Dani já sabe como é que funciona aqui o sistema. E a gente tá resolvendo, Fabiano, uma questãozinha de dinâmica, tá? Do Enem de 2023. Só antes de continuar a questão, Fabiano, me fala um pouquinho, tu vai fazer o Enem esse ano? Na verdade, eu tô fazendo mais uma revisão de física mesmo para a faculdade. Ah, show de bola. Qual curso que tu faz, Fabiano? A gente vai... Eu tô fazendo uma graduação em engenharia. Certo. Qual de engenharia? Começando. Mecânica. Mecânica. Ah, não, vai muita física. Bom, todas vão, mas a mecânica vai muita física. Principalmente essa parte, né, de forças, né? Não, perfeito. Tá em qual semestre, Fabiano? Na verdade, estou irregular, aí tá como se fosse o parte do segundo, parte do terceiro. Vai fazendo aos pouquinhos e aí fica difícil definir, né? Sim. Não, perfeito. Bora lá, Fabiano, fica bem à vontade, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Ah, tá. Dani, eu até te esqueci de perguntar. Dani, tu fica normalmente com uma folha, um papel, caderno, papel e vai resolvendo, colocando as informações? Sim, sempre. Tá. Fabiano, eu te aconselho também, tá? Caso tu não esteja com papel e lápis e caneta na mão, porque assim, ó, gente, o importante é o processo de escrever.
tá? Porque o processo de escrever faz parte de uma aprendizagem ativa, tá? Então, caso, né, vocês não... Eu sei que vocês têm esse hábito, mas só para lembrar que é extremamente importante o fazer, porque no dia de uma prova tu tem que saber escrever, tu tem que saber organizar espacialmente os teus dados, as tuas informações. Então, é super recomendado que vocês tenham papel e caneta para que vocês escrevam todas essas informações, tá bom? Ok. Beleza, então. Voltando então aqui, essa questão quer saber a relação entre a massa 2 e a massa 1 desses dois aparelhos de academia. A velocidade informada pelo exercício é constante e que se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então não tem aceleração, porque é a aceleração que modifica a velocidade. As forças 1 e as forças 2 têm que ser iguais. Então a pessoa que for fazer o exercício no aparelho 1 e no aparelho 2 tem que elevar a mesma carga, fazer a mesma força, tá? Beleza. Então vamos lá. Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam, olha só, aqui tem uma informação já sobre o funcionamento das polias. As polias fixas apenas mudam a direção das forças. Ou seja, o que é essa informação? Que essas polias fixas aqui, ó, aqui temos uma polia fixa, aqui uma polia fixa, elas simplesmente desviam a força, elas não multiplicam a força, tá? Enquanto a polia móvel sim, a polia móvel divide forças. A polia móvel, então, tem o poder de multiplicar as forças. Tá? Beleza, depois a gente vai fazer uma questãozinha do Arquimedes, né? Um cientista da antiguidade lá de Siracusa, na Grécia, que fez um experimento com polias, né? Mostrando que era possível que o rei Hierão puxasse um navio com muitas pessoas somente com um sistema de polias, tá? Beleza. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia. O norte, então, da questão, gente, é a relação entre M2 e M1. Tá? Aí, então, a gente vai ter que buscar equações que envolvam as massas e as forças. Primeiramente, ó, todo problema de dinâmica, gente, todo problema de dinâmica é obrigatório diagrama de forças, tá? Qual é o nome da força que a Terra aplica sobre a massa 1, gente? É força-peso. Isso. Peso 1, tudo bem? Ok. Tá, beleza. Como é o nome da força que a corda aplica sobre a massa 1? Tração. Força de tração ou de tensão. T1. Beleza. Só que notem, ó, essa força de tração ela é simplesmente desviada pelas roldanas fixas, de tal forma que a gente já pode fazer a primeira equação, que é P1 é igual a F, tá? P1 é igual a F. Notem, ó, porque essa força é simplesmente desviada. E como a massa tem que subir com velocidade constante, não tem aceleração, de tal forma que o módulo da força é igual ao peso 1. Entenderam essa primeira relação? Sim, a atração, no caso, é igual à força. Exato. Só que aí a gente pode passar direto para a relação da força com o peso. Entende? Porque, na verdade, essa força aqui é a força de tração também. Entende? Porque a rodana fixa só desvia a força. Então a gente nem precisa chamar de T1, a gente já vai direto no que interessa. Porque a gente quer saber a relação entre força e peso. Tudo bem? Porque é isso daqui. Tá, entendi. Tá? Isso aqui que vai ser o norte da nossa questão. Bom, ok. Então a relação para o aparelho 1 é essa e vamos ver para o aparelho 2. Para o aparelho 2, a gente tem... Qual é o nome da força que a Terra exerce sobre M2? Peso também. Isso, nós chamamos de P2. Tá? E aí, para cima, nós temos, ó, duas forças, porque a rodana móvel, ela multiplica as forças, ó. A gente tem aqui F, porque olha só, a rodana fixa só desvia as forças, né? Aqui então é F2. E ali também é F2. A gente vai ter F2 aqui também, ó. Tá? Então, ó, lembrando que a rodana fixa só desvia as forças, então fazendo o diagrama de forças sobre M2, M2 enxerga uma força peso 2 para baixo e duas forças F2 para cima. Porque essa é uma das propriedades das rodanas móveis, de multiplicar a força, certo?
Tá, entendi. Eu já sei o que eu fiz de errado. No dia da prova, eu não me lembro agora se é um meio, se é um quarto, e daí eu coloquei isso e era 2, ou ao contrário, como se o aparelho fosse mais pesado e no fim ele era mais leve. Eu botei bem ao contrário. Ao contrário da resposta. Não, então, tranquilo, Dani, tranquilo. Então, teremos que P2 é igual em módulo a 2F2, tudo bem? E aqui é F1. Só que aí a gente não pode esquecer que o exercício diz que essas forças que os atletas, né, enfim, ali o pessoal da academia faz, tem que ser igual. F2 é igual a F1. De tal forma que a gente pode escrever que P1 é igual a F, tem que ser a mesma força para os dois. E P2 é igual a F também. Só que aí F2 é 2Fs. 2 vezes a força, tá? 2Fs. Olha só, Fabiano e Dani, até aqui tudo bem essas equações? Se vocês não entenderam esses passos aqui, eu repito, tá? Porque o importante nos problemas de dinâmica é sempre fazer o diagrama de forças. Sempre fazer o diagrama de forças. Você começa toda a questão de dinâmica por diagrama de forças, tudo bem? Uhum. Perfeito. Agora, então, a gente vai equacionar. Qual é a equação da força peso? É massa vezes gravidade. Isso, interação da massa com o campo gravitacional da Terra. M1 vezes G igual a F. E a gente vai fazer o mesmo movimento para o peso 2, que é M2 vezes G igual a 2Fs. Beleza. Como a gente quer uma relação entre M1 e M2, eu vou isolar, vou substituir, ó, já que a nossa força é M1G, notem que no lugar de F, vejam o que eu vou fazer, ó, a gente vai substituir o nosso F ali, ó, por M2G, por M1G. Porque é uma relação que nós temos, ó, que F é igual a M1G. De tal forma que esse cálculo vai ficar o seguinte, ó, M2 vezes G igual 2 vezes, ó, vou substituir a força aqui, ó, gente, por M1 vezes G. M1 vezes G. Como a gente quer uma relação de M2 sobre M1, ó, a gente tem que passar o M1 dividindo, tá? As acelerações da gravidade a gente pode cortar, tá? Porque está multiplicando dos dois lados, vai passar dividindo. Então ficaremos com... Vou passar o M1 que está multiplicando dividindo. Então ficaremos com M2 sobre M1. O que sobrou do outro lado, gente, somente o 2, tá? Então essa daqui é a resposta. A relação de M2 para M1 é de 2. Significa que a massa 2 é o dobro da massa 1. Para equilibrar, entendeu? Porque a massa 2 tem que ser o dobro, porque a gente tem duas forças para cima e a força aqui tem que ser a mesma. Entende? A pessoa que for fazer esse aparelho tem que elevar a mesma carga que o outro lado. Tá? Então aqui, se essa roldana móvel multiplica a força, a gente tem que dobrar a carga para ter a mesma força. Entenderam a ideia? Tá, eu acho que eu entendi. No caso, eles, se não fosse a mesma força e usasse o mesmo M, o 2 seria mais pesado? Ou mais leve? O 2 seria mais leve, porque ele conta com uma contribuição da força ali do teto, ó. Tá vendo? Ah, daí divide no meio as forças. Exatamente. Tá, Exatamente. entendi. Tá? O objetivo da roldana móvel é dividir a força. Ou seja, tornar a carga mais leve, na verdade. Então, quanto mais polias, mais leve. Quanto mais polias móveis, menos força tem que fazer. A carga, o peso da carga é diminuído. Olha só, tô até falando uma coisa interessante, Dani. A equação, ó, da força da polia, ó, eu vou fazer uma força, vai ser igual a carga, peso da carga, vou fazer o peso da carga, dividido por 2 elevado na N, tá? E esse N aqui é o número de polias móveis, tá? Número de polias móveis. Isso aqui são conceitos importantes. Número de polias móveis. A gente até vai aplicar aqui. De polias móveis. Olha que... Eu fiquei até pensando agora numa coisa. Uhum. Isso nem precisaria fazer a equação, né? Porque se ele só tem uma, ele automaticamente dividiria pelo meio. Exato. E aí, para ter a mesma força, ele teria que ser 2 vezes maior a massa. Exato, perfeito, perfeito. Poderia pensar assim, tá? Ó, nesse caso, ó, o peso ali vai ser M2G, tá? Basicamente, ó, vai ser o peso dividido por 2, né? Vai ser o M2G
dividido por 2 elevado na 1, porque a gente tem uma polia móvel. Aí isso aqui mostra que a força vai ser o peso dividido por 2, né? O peso dividido por 2. E só essa equaçãozinha aqui, ó, o 2 na N, é chamado também, vocês vão encontrar como vantagem mecânica. Tá? Uma expressão que se usa no mundo das polias. Vantagem mecânica. Ah, quanto foi a vantagem mecânica desse sistema de polias? Foi 2 elevado na 1. Então, a gente sabe dividir por 2. Quanto foi a vantagem mecânica desse sistema de polias? Se forem 3 polias móveis, vai ser quanto a vantagem mecânica? Vai ser dividido por 4? Vamos lá, ó. Como é vantagem mecânica? Vamos só trabalhar um pouquinho essa vantagem mecânica. Vantagem mecânica. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vantagem mecânica. Vantagem mecânica. Opa, peraí que tá salvando ali. Essa vantagem mecânica vai ser igual a 2 na 3. Entende? Se forem 3 polias móveis, quanto é que dá 2 elevado na 3, gente? 8. 8. Ou seja, se nós tivermos no nosso sistema de roldanas 3 polias móveis, a nossa vantagem mecânica vai ser 8. Logo, a nossa carga vai ser dividida por quantas vezes? Por 8 vezes. Entendeu, Dani? Tem que tomar cuidado aí, que a gente tem tendência a dividir por 2, por 3, que é grande erro, né? Exato. Vocês não podem esquecer que é Não é exponencial. dividir pelo número de polias, é dividir pelo 2 é o exponencial do número de polias móveis. É, entende? Exatamente. Essa força, ela é o inverso do número de polias. E como o Fabiano falou, é exponencial. Tá? Tudo bem, gente? Uhum, entendido. Perfeito. Então, não esqueçam, em sistema de polias, essa relação, tá? Que é 2 na N. Desculpa, que é a vantagem mecânica, tá? Que é só multiplicar, elevar na N o número de polias móveis, não esqueçam que é móveis. Muita gente conta as polias fixas junto e aí erra uma questão, tá? Beleza, beleza, beleza. Bom, a próxima questão, então, já que a gente tá nessa série de polias, vamos para uma questão, então, de 2016, uma questão também de polias, tá? Então, assim, Fabiano, tem um método de resolução de questões, obrigado, Fabiano, que é baseado no seguinte procedimento, Fabiano. Sempre focar na pergunta, tá? Porque a tua energia, quando tu vai resolver uma questão, é 100% no início, na largada. Logo, então, tu dedica toda a tua primeira energia em descobrir qual é a pergunta. E aí depois a gente vai para os dados, aí a gente vai para o desenho e a gente vai para as fórmulas, tá? Então, são esses passos. E eu sempre aplico esses passos aqui em 90% das questões. Então, antes de ler esse baita texto, que o Enem adora textões, a gente vai ver a pergunta. A pergunta é o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação. Então ele quer saber o número de polias móveis. Opa, número de polias móveis. Vamos colocar então nossa equação da vantagem mecânica. Vantagem mecânica, já vamos deixar ela aqui do ladinho, é 2 elevado na N. E esse N é o que o exercício quer saber, tá? Beleza, vamos para a leitura. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas. Então, primeira informação, a massa do navio é de 3.000 quilogramas. 3.000 quilogramas. Vamos anotando esses dados aí. E que o coeficiente de atrito estático, μ estático, a gente usa a letrinha μ estático, é de 0,8. Tá? O coeficiente de atrito estático, gente, é um número, é uma grandeza física sem dimensão, não tem unidade, tá? Ele não leva nenhuma unidade. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Então, a força F tem módulo de 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais. A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, nosso G de sempre, né, que é os 10 metros por segundo ao quadrado.
e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Bom, o primeiro problema, então, gente, lembrando que com todo problema de dinâmica, nós fazemos um diagrama de... Alguém esqueceu? Lembraram? Diagrama de forças? É obrigatório, tá? Porque o diagrama de forças nos indica todas as forças participantes no problema. A gente não pode deixar de fazer o diagrama de forças, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, para direita, perdão, para esquerda, tá? Vou colocar o meu referencial para cá, porque é para cá que a massa vai acelerar, tá? E a gente sempre desenha o diagrama de força sobre a carga ou sobre a massa. Vamos chamar aqui de F1. Tá? Aqui vai ser a força 1. Beleza. Tem atrito esse problema, gente? É um problema com atrito ou sem atrito? Pelo enunciado? Sim, com atrito. Com atrito. Então, o atrito, pessoal, sempre procura evitar o deslizamento entre superfícies. Logo, ele se opõe ao sentido do movimento. Então, a nossa força de atrito FA, estático, vai ser contrário, tudo bem? Tem tudo certo? Beleza. Qual é a força aplicada sobre essa massa devido à interação dessa massa com o planeta Terra? A força para baixo? Força-peso. Força-peso, perfeito. Uma reação, a força de reação, a compressão que esse bloco faz na superfície, vocês lembram qual é a força? Para cima? Normal. Normal, perfeito, tá? Força normal, tá? Beleza. Feito o diagrama de forças, a gente pode começar a resolver a questão. Vamos lá. A gente já tem que procurar, gente, as equações. Ou seja, vocês concordam que a força 1 tem que ser maior que a força de atrito, né? Mas tem que ser minimamente maior. Então a gente vai trabalhar no limite. Tá? Minimamente maior. Vamos ver em que condições que elas são iguais. Porque a partir dali, qualquer força superior ao que a gente encontrar já vai mover o navio, a massa ali. Então vamos partir da relação, gente, que F1 tem que ser igual a FA. Tudo bem? Sim. Beleza. Então a nossa próxima missão é calcular a força de atrito. E a força de atrito é o módulo da força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então essa daqui é a força de atrito máxima, muito importante. Tá? Ou seja, quando a gente começa a empurrar um corpo, a força de atrito ela é sempre igual à força que a gente está aplicando, porque o atrito quer impedir o deslizamento entre as superfícies. Só que chega um valor de força que nós aplicamos que a força de atrito não sustenta mais. Então, quando nessa situação limite em que a força de atrito é máxima, a gente tem essa equação. E o módulo da força de atrito máxima é dado pelo módulo da força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Sim. Show! Só que aí nós olhamos para o nosso diagrama de forças e vemos que em módulo o peso é igual à força normal. Na maioria dos casos, ó, plano horizontal, todos os casos o peso e a normal vão ser iguais em módulo, tudo bem? Peso vezes o coeficiente de atrito estático. Força-peso qual é a formulazinha mesmo que eu esqueci? Massa vezes gravidade. Beleza, massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito estático. Vamos para os cálculos. A massa é 3.000 quilos. A aceleração de gravidade é 10. O coeficiente de atrito é 0,8. Eu vou escrever assim, ó, gente. Melhor ainda. Deixa eu só fazer. A gente quer ganhar tempo, a gente tem tempo de prova, ó. Quando possível, ó, isso aqui é um segredo, sempre trabalhem com notação científica ou potência de base 10. Isso daí facilita bastante e agiliza bastante, tá? 3.000 quilos é 3 vezes 10 na 3. A aceleração na gravidade é 10, né? E o coeficiente de atrito estático, 8 vezes 10 na menos 1. Tudo bem para vocês essas notações científicas aqui, para massa e coeficiente de atrito estático? Tranquilo. Tudo bem, Dani? Sim, tranquilo. Perfeito. 3 vezes 8 é 24. Vamos trabalhar aqui as potências. Aqui, ó, nós temos o produto de potências. A gente conserva a base, somos os poentes. Esse 1 vai embora com esse menos 1, ó. Então vai ficar na 3 newtons. Tá? Ou seja, a nossa força de atrito estático máxima é de 24.000
newtons. Tudo bem aqui? Sim, tranquilo. Show. Agora a gente vai para o problema das polias. A primeira pergunta é: quantas polias móveis nós temos? Duas, né? Duas, ó. Uma, duas. Como é que ele define polia móvel? É que não está presa. Essa aqui está presa, tá vendo? No teto ou na parede. E as outras duas estão sustentadas por cordas, ó. Cordas, cordas, cordas. Então a gente vai ter a vantagem mecânica, tá? Vamos lá. A vantagem mecânica, a equação é 2 na N. Vamos ver qual vai ser a vantagem mecânica aqui. Vantagem mecânica. Tá? Vamos botar o número de polias móveis. Vantagem mecânica vai ser 2 na N. Mas ele pergunta, na verdade, ó, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem duas polias móveis, mas ele quer saber o número de polias, então o nosso N vai ser incógnita, tá? Vamos lá. A força, então, tá? Essa primeira polia aqui, polia 1, vamos só mudar os numerozinhos ali, polia 1, polia 2, polia 3. Não, só polia 1, polia 1 é móvel. Polia 1 é móvel, tá? Vamos lá. Essa força 1 aqui, ela tem que ser no mínimo 24.000 newtons para que empate. Acima desse valor, a gente começa a conseguir mover o corpo, tá? Então a gente vai partir dessa relação. Aquela força 1 ali tem que ser no mínimo. Vamos botar assim, ó, vamos utilizar desigualdade. Maior ou igual a 24.000 newtons para que se mova. Só que essa força 1, vamos pegar uma equação para ela. Ó, utilizando as roldanas. A nossa carga, gente, a ser vencida é os 2.400, tudo bem? Perdão, 24.000. Dividido por 2. Não, peraí, volta tudo. Nossa carga é o peso. Peraí. 2 na N. Isso aqui é a nossa carga, é o peso do bloco, tá? O peso do navio, tá? Então, essa equação aqui, gente, é a equação da força que tem que ser aplicada no sistema de roldanas para movimentar uma carga. Tá tudo certo? Ok. Perfeito. Uhum. Tá. Vamos equacionar, então. Essa força aí, ela tem que ser, no mínimo, 24.000 newtons, maior ou igual. Então, eu vou colocar 24.000 newtons aqui. A nossa carga, gente, vai ser a massa vezes a aceleração na gravidade, que vai dar 3.000 vezes 10, né? Dividido por 2 na N. Até aqui tudo bem? Tá entendendo esses passos? Ó, então, essa força, tá? Ela vai ter que ser, no mínimo, 24.000 newtons, que vai ter que mover essa carga. E a gente jogou todas essas informações na equação da força aplicada no sistema de roldanas. E a gente quer saber o nosso N ali, que é a nossa incógnita. Tá? Mas nesse peso ele não ficaria estático ainda, não? Seria o limite para... É o número mínimo de roldanas. Manter o movimento. É o número mínimo, a gente está trabalhando no limite. Porque acima desse número mínimo, qualquer roldana mais que colocar já movimenta. Entende? Ok. Perfeito. Ele está perguntando o número de roldanas, né? O número de roldanas mínimo. Entendi. É isso que ele pergunta ali. Número mínimo de roldanas. Tá? Dá uma olhadinha aí, Dani. Viu, sir? Esse número mínimo de roldanas, ele vai considerar fixa ou só as móveis? Somente as móveis, tá? O N é o número de roldanas móveis. A fixa só vai mudar a direção da força, né? A fixa só muda a direção da força. Quem faz a multiplicação das forças ou divisão da carga são as roldanas móveis. Tá, entendi. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, continuando o nosso cálculozinho aqui, nós vamos passar o 2N multiplicando, né, e o 24.000 dividindo. 2 na N é igual a... Aqui vai dar 30.000 dividido por 24.000. Vamos cortar os zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ficaremos com uma razão de 30 sobre 24. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer.
2 na N é igual a 30 sobre 24. Vamos lá. 2 na N vai ser igual. Vamos simplificar. O que a gente consegue fazer? Dividir por 2. Conseguimos 15 sobre 12. Ainda dá para dividir por 3 aqui. Vamos ver o que a gente consegue. 2 na N. Acho que a gente não vai chegar numa relação muito boa aqui, mas vamos lá. Vai ficar 5 quartos. Isso, 5 quartos. Beleza, vamos ver o que a gente consegue com 5 quartos. 5 quartos. Que fração que a gente consegue aqui? Deixa eu ver uma coisa. Aqui a gente precisa de uma relação. Então, 5 dividido por 4... Deixa eu ver uma coisa aqui, pra gente aproximar, que a gente precisa do número mínimo de roldanas. Deixa eu ver uma coisa, a gente não consegue, aqui, não vamos usar o logaritmo não, para não complicar. 5 dividido por 4 dá 1,25, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, né? 5 dividido por 4, vamos ver. Cabe uma vez, menos 4, dá 1. 0 é a vírgula. Aí aqui dá 2, menos 8. Aqui dá 2, aqui dá 0, aqui dá 5. Dá 1,25. Tá. Agora a gente teria que descobrir qual é o número que 2 elevado nesse número de 1,25. Espera aí que está estranho esse cálculo. Deixa eu só ver o que está errado nessas equações. Deixa eu ver aqui. Aquele 400 que ele faz a força, a gente não usou, será que não é isso? A gente usou, na verdade, Dani, pra descobrir a... Deixa eu ver... Ah, é verdade, a gente não usou aquela informação, é verdade. Claro. Claro. Essa força é exatamente isso. Boa, Dani, boa, tu matou. Essa força aqui é a força aplicada aqui, ó. Eu botei como essa força como sendo força 1, boa. Tem alguém acordado nessa manhã de domingo. Bom dia! Bom dia! Sabia que já começou o dia, professor? Uhum. Exatamente, Dani. Essa força aqui, gente, é exatamente a força aqui que está sendo aplicada no sistema. Boa, Dani. Tinha alguma coisa errada. 400 vai ser igual aos 24.000, muito bem. Vamos dividir o ponto... Oi, o Enem não costuma dar informações que a gente não vai usar nos cálculos, né? Geralmente, assim. Tipo, se ele não fala aceleração da gravidade, tem que colocar? Ou às vezes dá informação a mais e tu acabar não usando no cálculo. Dá informação a mais, às vezes não usa. Tem isso. Às vezes dá informações que não se usam. Isso acontece, tá? Porque na URGS tem bastante, né? Às vezes eles não dão alguns coeficientes, tu tem que saber decor, essas coisas assim. Os senos ali, os ângulos notáveis ali, seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Então tem a URGS trabalha com informações que o candidato tem que saber, né? E o Enem não, o Enem às vezes coloca informações a mais que tu não usa, tá? Tudo bem? Sim. Agora sim. Dani salvou a questão, realmente. Essa força aqui, gente, é a força aplicada no sistema de roldanas, tá? Então nós ficaremos com... Agora a gente só troca ali, né? 2 na N. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses 3 pontinhos é equivalente? Exato. Equivalente a... A gente vai transformando ali. A 400 aqui. Agora esse cálculo vai ficar redondo. Corta um 0, corta um 0, corta um 0, corta um 0. Vamos lá. 2 na N é igual a 24 dividido por 4. Quanto é que é 24 dividido por 4, gente? 6. Isso, 6. Tá? Aí vamos lá. Nota que a gente está trabalhando com maior ou igual, né? Que essa força aqui, ela tem que ser maior ou igual. Se for igual, não move. Empata. Mas se for maior, já move. Lembram dessa relação? Ó, maior ou igual, né? Ali é 2.400 ou é 24 mil? Perdão. É 24 mil. É 24 mil, então tem mais um zero. Então tem mais um zero, então aqui é 240. Beleza. Dá bem, olha só. Tem gente que não acordou. Então, 240 por 4 é?
60. 60. Tá? Agora, gente, a gente tem que usar a base 2 e ver qual é o número que elevado na n dá maior ou igual a 60. Tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos testar. Quanto é que é 2 na... Eu vou chutar na 5. Sempre é bom começar na metade, tá? Todo mundo sabe quanto é que é 2 elevado na 5? 32. Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Tranquilo. Vamos tentar 2 na... Vamos tentar na 7. Quanto é que é 2 na 7? Acho que 2 na 7 já passou, né? 128. Ah, já passou, né? Tá? Ou seja, qual é o número mínimo de roldanas? É 2 na 6, que é 64. Ah, boa. Eu não tinha testado 6. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Dani? Beleza, tranquilo. O número mínimo, então, de roldanas é 6, porque aí a gente já vai conseguir aquela vantagem mecânica superior à força de atrito para poder mover o navio, tá? Muito obrigado pela colaboração de vocês. Se não fossem vocês, vou dividir o ponto dessa questão por 3, tá? Nessa daí eu tinha marcado 7, porque daí eu considerei a polia fixa. Por isso que eu errei ela. Ah, tá. Não esquece nunca que é o número de roldanas móveis. Vamos ver se tá bem claro na pergunta. Vamos ver uma coisa aqui. O número mínimo de polias móveis, né? Então são pequenos detalhes que detonam a questão, né? Tudo bem, questão 5 e aquela questão 31 ali? Aham. Beleza. Agora vamos começar numa questão de força de arraste do ar, que é a questãozinha número 1. Essa questão, então, começando pela pergunta é: que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda? Tá, então a gente vai procurar o gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista no movimento de queda. Em um dia de sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Ó, o conceito, gente, de velocidade limite aparecendo. A gente vai falar sobre isso. No instante que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Tá? O que possibilita sua aterrissagem em segurança. Então a gente vai procurar um gráfico que representa a força resultante sobre esse paraquedista. Então vamos desenhar uma situação 1, a gente faz desenho simples, antes da abertura do paraquedas. Então vou botar a situação 1, antes da abertura do paraquedas. Vamos analisar as forças aplicadas. Qual é a força para baixo, gente, que a Terra aplica sobre o paraquedista? A força peso. Beleza, antes de TA. A gente tem então a força peso. E para cima, nós temos uma força que é chamada de força de arraste do ar. Só que inicialmente ela é 0. Tá? Mas, à medida que o paraquedista cai, ó, vou desenhar aqui um momento, instantes depois que ele está caindo, ó, a força-peso não muda, tá? O módulo da força-peso não muda, porém, começa a surgir uma força de arraste do ar, pequenininha, tá? Vou dizer que o nosso referencial positivo é para baixo, presta atenção nisso, tá? Ó, força do ar 1, tá? E à medida que o paraquedista vai descendo, você concorda que a velocidade vai aumentando? O peso continua igual. Sim. Mas a força de arraste do ar vai aumentando. Você sabe por que a força de arraste do ar aumenta? Quer dizer, eu sei explicar por causa de uma equação. Eu não sei. Tá. A força de arraste do ar, gente, a equação dela é a seguinte, ó. Força de arraste do ar, ela é proporcional a uma constante vezes a velocidade para baixas velocidades. Esse K aqui, gente, depende das dimensões da construção aerodinâmica do corpo. Então a gente tem uma folha de papel amassada e uma folha de papel aberta. Vocês concordam que o K da folha aberta é diferente do K da folha fechada, né? Ok. Qual dos dois você acha que é maior?
O K da folha aberta ou o K da folha fechada? Para contribuir mais para o aumento da força de arraste do ar, de resistência do ar. A folha aberta. Da folha aberta, concorda, Dani? Porque a gente tem uma maior área. A área de atrito do ar. Exato. Então a gente já... Perdão, Fabiano, pode repetir? A maior área de atrito do ar com o corpo ali. Exato. Seria, Então, da folha. Exato. Então a gente já sabe que o K é diretamente proporcional à área do objeto. Tá? Então as equações se constroem assim na física, né? A gente vai analisando, através de experimentos, o que contribui para o aumento da força de arraste do ar. A área, aí de repente a forma do corpo. Então esse K, ele compreende vários aspectos construtivos do corpo que está caindo. Beleza. Só que a gente também tem essa mesma equação, pessoal, para quando a velocidade é maior. Então vocês podem também, ó, quando a velocidade é maior, essa constante, essa velocidade é ao quadrado. Então depende. Então aqui, esse V aqui é para baixa velocidade. E aí tem que ver com o que o exercício vai considerar baixa velocidade. E é ao quadrado quando é grande velocidade. Olha que interessante. É por esse motivo, Fabiano e Dani, que os meteoros pegam fogo. Porque a velocidade que eles vêm, né, quando estão sob efeito do campo gravitacional da Terra, é tão grande que eles estão trabalhando na região da velocidade ao quadrado. Então, se eles estão trabalhando na região da velocidade ao quadrado, a força de arraste, de atrito do ar é quadrática. E vai aumentando cada vez mais ao quadrado. Por isso que eles pegam fogo e se fragmentam, tá? Então, essa segunda equação é para altas velocidades, tá? Eu não entendi aquele K entre as duas equações. É que é a mesma constante. Porque depende do corpo. O que vai mudar, Fabiano, se tu tá trabalhando em baixas velocidades, tu vai aplicar essa equação aqui da força de arraste do ar. Velocidade na 1, tá? Se a velocidade é alta, aí tu vai usar a velocidade ao quadrado para poder calcular a velocidade do ar. Porém, como é o mesmo corpo, vai ser o mesmo K. Tá. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem aqui... só que olha só, gente, a gente não pode perder de vista uma coisa. O gráfico é de força resultante, olha só. Vamos lá. Vocês concordam que antes da abertura do paraquedas, a força resultante está diminuindo? Porque olha só, força resultante vai ser igual a força peso menos a força do ar. Por quê? Força do ar. Porque a força do ar está para cima, contrário ao nosso referencial ali positivo, e a força peso está para baixo. Só que o peso é sempre constante, vocês concordam? Depende da massa, que não muda. O corpo não está se esfarelando. Ok. E depende da aceleração da gravidade, que é constante. Até uma certa altura é constante. A gente trabalha com ela constante, na verdade. Logo, o que está aumentando à medida que o corpo cai? Que força que está aumentando à medida que o corpo está caindo? É esse FA. É a força do arraste do ar. Então, se a força do arraste do ar está aumentando, ó, isso daqui está aumentando, você concorda que a força resultante está diminuindo? Porque a gente está pegando a força peso e subtraindo ela. Entendi, daí teria que ser uma constante. No aumento um diminui? O que acontece? A força de arraste no ar, inicialmente, ela é totalmente a peso. Então, ela é máxima aqui, ó. Todas elas começam com a máxima aqui, ó. Aqui a gente tem só a peso, ó. Tá vendo? Em todos... Deixa eu ver. Naquele ali... Esse daqui não... Essa aqui já tá fora, porque começa com uma força resultante zero. Não. A força resultante, inicialmente, é a força peso. E outra coisa, e aí, o que a gente observa com o passar do tempo? Que a força peso está diminuindo. Então, antes da... Uma imagem para mim, não sei o que você está projetando. Perdão, não entendi, Fabiano. Sumiu a imagem para mim. Sumiu a imagem? Agora apareceu. Ah, tá. Apareceu de novo. Show de bola. Tá? Então, o que a gente está observando, pessoal? Que com o passar do tempo, a força peso está diminuindo. Perdão, a força resultante está diminuindo. Por quê? A força peso é constante e a força do arraste do ar está diminuindo. Perdão, está aumentando. E aumentando a força de arraste do ar, né? Um valor constante menos o valor que está aumentando faz com que o resultado vá diminuindo. É importante vocês pegarem essa ideia, tá? Dê uma pensadinha. Tá, agora entendi. Tá? Então,
a força de arraste do ar está aumentando, logo a força resultante, que é peso menos a força de arraste do ar, está diminuindo. Logo nós precisamos de um gráfico que a força resultante diminua. Então a gente já pode eliminar a E e podemos eliminar a C, tudo bem? Porque neles a força resultante vai aumentando e o que a gente observa é que ela está diminuindo. Só que vocês concordam, tá? Que chega um momento em que a força de arraste do ar a força resultante é zero. Em que hipótese que isso ocorre? Quando o peso se iguala à força de arraste do ar. Quando a força de arraste do ar se iguala a peso. Tudo bem? Tá, então chega um momento... Pode falar, Dani. Tá, eu tô meio confusa com essa parte. Ele tem que ser zero? Não, a força é resultante. Ah, tá. Tá. Porque, nota, a força do arraste do ar está aumentando. Só que chega um momento que a força do arraste do ar se iguala à força-peso. Tá, perfeito. Tá? Quando se igualar a força-peso, a resultante é zero. Pode ser essa situação aqui, ó. Tá? Nessa situação aqui em que elas se igualam, nós temos o que a gente chama de velocidade limite, porque aqui para de acelerar. Porque não tem mais força resultante. Então aqui a gente chegou na velocidade limite. Ou velocidade terminal também. Velocidade limite. As gotas de chuva sofrem esse processo. Elas aceleram até um certo valor, até a força de arraste do ar se equilibrar com a força-peso delas. A partir dali elas não aumentam mais a velocidade, por isso que a gente não morre com a chuva, tá? Enfim, quer dizer, é relativo, mas vocês entenderam. Não por causa da chuva como projétil, né? Enfim. Sim. Beleza. A força que ela bateria na gente. Exato. Obrigado, Denis. Exatamente isso. Bom, então, aqui a gente chega na velocidade limite, porque nesse momento em que o peso se iguala à força de arraste do ar, a aceleração aqui é zero. Aqui acabou a aceleração. E se acabou a aceleração, acabou a variação de velocidade. Ó. A variação de velocidade também é zero. Tá? Porque não muda mais. Tá? E aí, tudo bem, gente? Sim. Beleza. Então, a gente analisou, notem, os gráficos de A e de B e de C trabalham com essa realidade, que é uma força resultante que vai diminuindo até ficar zero. Diminuindo até ficar zero, diminuindo até ficar zero. Beleza. Agora a gente vai usar, aí a gente vai fazer uma análise para depois de TA, que é o tempo de abertura do paraquedas. Então, momento 2, depois de TA. 2. Após TA. Após a abertura do paraquedas. Após TA. Bom, quando ocorre a abertura do paraquedas, então agora a gente vai trabalhar com a abertura do paraquedas. Vou desenhar aqui, o paraquedas, vou desenhar assim. Quando ocorre a abertura de paraquedas, vocês concordam que a área do nosso corpo aumenta? O nosso K aumenta, olha que interessante, ó. Daqui a pouco, se acabar a ligação, eu faço outra chamada. Vocês concordam que quando abre o paraquedas, o nosso K aumenta? Porque aumenta a área. Lembra que a gente falou que o cara é diretamente proporcional à área? Uhum. Tudo bem, Fabiano? Ok. Ou seja, se o K aumenta, você concorda que a nossa força de arraste do ar também aumenta? Sim. Olha que interessante então, ó. Nós temos, a nossa força-peso continua sendo a mesma, porque a gente não mexeu na gravidade, a gente não mexeu na massa. A nossa força-peso continua a mesma, porém, no primeiro momento em que abre o paraquedas, por isso que quando a gente vê dois paraquedistas caindo, que um tá gravando, quando um abre o paraquedas, some, porque ele sofre um soco para cima, que a força de arraste do ar vencendo a força-peso naquele momento. Então, inicialmente na abertura de paraquedas, pessoal, nós temos a força de arraste do ar superior à força-peso. Vou até desenhar aqui com uma seta maior, para que isso fique bem evidente, ó. Vetorialmente, ó, a força de arraste do ar vai ser maior, ó, nesse momento. E se a força de arraste do ar inicialmente maior no primeiro momento e o nosso referencial, como a gente tinha falado, é positivo para baixo, inicialmente a nossa força resultante vai ser como, ó? Força resultante vai ser igual a peso menos força de arraste do ar. Nesse caso, vocês concordam que a nossa força resultante vai ser negativa? Inicialmente?
Porque, ó, o peso não mudou. E a força de arrasto do ar ficou maior. Sim, a nossa peso vai ser constante. Exato. E a força de arrasto do ar naquele instante da abertura de paraquedas é negativa. Perdão, é maior do que a força peso, nos dando uma força resultante negativa. Ou seja, uma força resultante, até escrever melhor isso daqui, ó, peraí. Força resultante menor do que zero inicialmente, tá? Logo, a nossa força resultante negativa, inicialmente tem que começar negativa. E a única, de certa forma, as únicas que atendem isso são a A e a B. A C tá fora, porque ele fala que depois da abertura do paraquedas não tem força resultante, tá vendo ali, ó? Que tá fora. Então vamos lá. Inicialmente a força resultante começa negativa. Só que aí com o passar do tempo, a velocidade começa a diminuir. Olha que interessante, gente. Aí o corpo continua caindo, com a força peso, que é constante. Olha que interessante. Aí, ok, o primeiro soco do paraquedas ali garantiu uma vantagem para a força de arrasto do ar. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, que a força de arrasto do ar também depende da constante e também depende da velocidade. Só que depois, pessoal, que abre, a velocidade começa a diminuir. Tá? A velocidade começa a diminuir. De tal forma que a força de arrasto do ar vai diminuindo também. Ela só é grande no começo. Então uma FA1 aqui, ó, vai diminuindo, porque a velocidade está diminuindo, ó. Então se a velocidade diminui, a força de arrasto do ar diminui. E ele fala no enunciado, ó, é para que a aterrissagem seja em segurança, ó, a velocidade começa a diminuir. Tá? Tá, entendi. Ele tem que diminuir, tem que começar grande e diminuir para que ele aterrisse com tranquilo. Segurança, exatamente. E é o que acontece de fato, Dani. Tá? Inicialmente a força de arrasto do ar é maior porque a área aumenta subitamente, abruptamente, né? Mas depois do paraquedas aberto, aquela velocidade que inicialmente é, digamos assim, contrária para cima, porque vai produzir uma aceleração para cima, começa a diminuir a velocidade. Tá? Começa a ver novamente, ó, porque aí a força resultante começa a ter um equilíbrio de novo, ó, continua sendo peso menos força de arrasto do ar 1. De tal maneira que vai chegar um momento, ó, que essa força de arrasto do ar e a peso vão ser iguais de novo. E quando elas forem iguais de novo, a resultante vai ser zero. Tá? Dei uma analisada. Então a gente precisa de um gráfico em que a força resultante inicia negativa e aí vai zerando. Qual é a alternativa? Vai diminuindo até zerar, no caso, né? É a B. É a B. Tá? Então, ó, aqui ó, é o momento em que a força de arraste do ar se torna maior do que a força peso. Tudo bem? Garantindo, né, uma força resultante, ó, negativa. É nesse exato momento. Só que com o passar do tempo, como a força de arraste do ar vai se equilibrando com a força peso, a força resultante vai diminuindo até ser zero. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Fabiano? Sim. Fabiano? Tudo certo? Acho que o Fabiano deu uma saída. Tranquilo. Ah, não, beleza. Tranquilo. Show de bola. Então tá. Questãozinha 1 resolvida, uma questão muito interessante, pessoal. Olha, fiquem atentos, tá? Porque for fazer o Enem, eu falo assim, tá? Porque o vídeo vai ficar gravado na plataforma e os outros alunos vão ver. Então, quem for fazer o Enem, fiquem atentos, tá? Para força de arrasto do ar, que muito provavelmente seja cobrada esse ano, e também roldanas. E força de atrito. Tá? Beleza. Questão 2, questão de leis de Newton. Eu acho que é de leis de Newton. Primeiro na pergunta. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Vamos lá. Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol.
Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Então, gente, antes de a gente ir para as alternativas, para a gente ter certeza, a gente vai fazer 2 desenhos, tá? Um desenho nós temos, né, a gente tem que ter um referencial aqui, x. Nós temos a velocidade do vagão igual a 0, tá? Que é um sistema que está em inércia, parado. Então aí a pessoa larga a bolinha cai junto ao pé, tudo bem? Então situação 1. Na situação 2, a gente vai desenhar o mesmo vagão. Vai ser a mesma pessoa que vai fazer a mesma experiência. Que vai largar a bolinha, só que agora a velocidade é constante. Tá? Nos 2 casos, a bolinha cai nos pés. Tá? Isso aqui é o que a experiência mostra. E é o que também... a gente chama também, gente, quando a gente tem velocidade 0 ou um sistema com velocidade constante, a gente chama de um sistema inercial. Já ouviram falar essa expressão? Sim. Sistema inercial, que é um sistema em que todas as experiências que funcionam com velocidade 0 funcionam com velocidade constante e inercial. Beleza. Então, a gente vai ter que ver como que o Galileu usou, qual o argumento que o Galileu utilizou para rebater o argumento aristotélico. Vamos lá, ação e reação não é, tá? Vocês acham que é a segunda lei de Newton? Tem aceleração? Não, porque não tem aceleração. Isso, lembrando que a segunda lei de Newton, né, é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Conservação da energia, não, porque é um problema de dinâmica. Tá? É um problema de dinâmica. Agora a gente vai ficar entre lei da inércia e princípio da equivalência. Vamos lá. Vamos primeiro lembrar o princípio da equivalência é um princípio formulado por Einstein. Olha que interessante, né? Esse princípio da equivalência ele já é da relatividade geral, da teoria da relatividade, na verdade. Então o princípio da equivalência do Einstein é o seguinte: se tu tá caindo sob efeito de um campo gravitacional da Terra, tá? Tu tá sendo acelerado pela gravidade. Só que se tu estiver dentro de um elevador que está subindo com uma certa aceleração, tu tem o mesmo efeito. Então, a experiência do Einstein é a seguinte: se tu está dentro de um elevador fechado, tu não sabe se ele está descendo em queda livre ou se ele está subindo com uma aceleração. Conseguiram entender a ideia? Entendi, eu nunca tinha ouvido falar disso. É o princípio da equivalência. Tá? É uma experiência que o Einstein propôs. O Einstein fazia muitas experiências mentais, né? Então ele dizia assim, ó, se tu, sei lá, te dão ali um sonífero e tu acorda dentro do elevador, tá? Jogos mortais, estilo esses jogos, esses filmes assim, né? Enfim. Aí tu sabe quando tá caindo, né? Mas aí tu sabe quando o elevador tá subindo. Só que se tu não vê o que tá acontecendo lá fora, tu não tem como decidir se o elevador tá em queda livre ou se ele tá subindo com uma certa aceleração. Tem como a gente fazer uma experiência em que dá o mesmo efeito, que é o princípio da equivalência, tá? Só que, pera lá, vamos lá. Vamos ver a lei da inércia. O que é a lei da inércia? A lei da inércia diz que todo corpo que está com velocidade constante ou parado, então se a velocidade é constante ou se a velocidade é 0, quais são as consequências disso? Significa, né, o corpo se mantém em velocidade constante, com velocidade 0, enquanto não tem força resultante sobre ele, tá? Ou ele tende a se manter assim, né? Tende a se manter como no estado que se encontra, né? Enquanto a força resultante é 0. Isso aqui é a lei da inércia, tá? Todo o corpo tende a se manter em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante ou parado, enquanto a resultante das forças for 0. Essa é a lei da inércia.
Tá? Por isso que quando a gente está dentro de um ônibus, o ônibus freia, a gente tem a tendência de permanecer em movimento com a velocidade do ônibus. Só que aí a gente bate na cadeira. Aí apareceu a força resultante que parou o nosso movimento. Entenderam? Ou o cinto de segurança que impediu que a gente continuasse por inércia esse movimento. Tá? Bom, então olha só, vamos analisar a situação. A gente não tem nenhuma força resultante. Então, é a lei da inércia, tá? Porque o princípio da equivalência se aplica para sistemas acelerados. Daqui é a experiência mental do Einstein, tá? Deixa eu até, por descargo de consciência, dar uma conferida no gabarito aqui, agora fiquei com dúvida. Porque eu acho que o princípio da equivalência se aplica só para sistemas acelerados. Deixa eu só ver uma coisa aqui no meu gabaritinho aqui. Pera aí. Um momentinho. Deixa eu consultar aqui os universitários. Deixa eu ver aqui. Pastinha do Enem. Hackeando. Cadê? Vamos no hackeando aqui. Questões, módulo 10 de questões. Vamos ver aqui. O número da questão é a 5. Questão 2. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu descer aqui. Questão 2. De dinâmica. Vamos ver aqui. Questão 2. 2 é A, tá? Lei da inércia. Tudo bem, gente? Sim. Mas nota que não é uma questão muito fácil, sabe? A gente tem que ir por eliminação e depois ver qual que se encaixa mais no problema. E o Enem é sobre isso, tá? Não é sempre sobre tu dominar o assunto. É sobre tu também eliminar o que é absurdo, o que não pode ser, tá bom? Entendido. Beleza. Questãozinha 3. A pergunta. O ganho na eficiência da frenagem. Ganho na eficiência da frenagem. Na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato. Então, o exercício quer que a gente justifique por que há um ganho de eficiência na frenagem na ausência de bloqueio das rodas. Agora vamos ler o enunciado. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Tá? Então, quando um carro freia, ele dá uma derrapada. Tá? Beleza. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Ou seja, sempre que um carro freia, o objetivo é que ele percorra a menor distância possível, porque senão ele pode bater num obstáculo. Vocês concordam? Tá aí tudo bem. Então ele quer que seja a menor possível. Tá? Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Ah, peraí que eu tenho que criar outra reunião. Estamos de volta, então, ao vivo. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Acho que o Fabiano vai entrar daqui a pouquinho. Tá me ouvindo, Dani? Uhum, tô te ouvindo. Perfeito. Ele demora um pouquinho pra processar, eu não tava conseguindo apertar no microfone. Ah, não, de boa. Ah, o Fabiano voltou. Oi, Fabiano, me ouve? Tô te ouvindo, normal. Perfeito, gente, perfeito. Seguindo aqui. Então, ele quer saber o porquê que há um ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas, tá? Vamos lá. A gente vai ter que analisar o problema da comparação da força de atrito estático com a força de atrito cinético. Então, a gente tem a força de atrito estático e a força de atrito cinético. Qual das duas vocês acham que é maior, pessoal? É a do estático, né? Uhum. Por quê? Para vocês lembrarem e não esquecerem por que a força de atrito estático é maior do que o cinético, pensem quando vocês querem mover o sofá de lugar. Vocês concordam que a força para que vocês vençam o atrito estático é maior para que quando o sofá já está em movimento que vocês estão empurrando? Sim. Tá?
Então, nós já sabemos que a força de atrito estático é sempre maior que a força de atrito cinético. Certo? Então, se a gente tem um corpo aqui, ó, que está sofrendo ação de uma força, inicialmente, né, aí fazendo aquele diagrama de força, tem a normal, tem a peso, e tem uma força F, e temos uma força de atrito. Deixa eu desenhar menor aqui. Professor, só uma dúvida. Claro. Na questão ele traz como atrito dinâmico. O atrito dinâmico é o sinônimo de cinético? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Perfeito. Tá? Até vamos usar, Dani, ainda bem que tu falou. Vamos usar o jargão que o exercício está usando. Mas força de atrito dinâmico e força de atrito cinético são sinônimos. Perfeito. Que é quando já está em movimento. Tá? Então, sim, a gente tem a força que está movendo o corpo para duas situações. Tá? E aí chega um momento em que a força de atrito estático não suporta mais. E aí passa a ser o atrito dinâmico. E a força de atrito estático é a normal vezes coeficiente de atrito estático, né? E a força de atrito dinâmico também é a normal vezes coeficiente de atrito dinâmico. Ó, por aqui a gente já vê, ó, que o coeficiente de atrito estático, por consequência, é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico, tudo bem? Então essa é uma relação extremamente importante para que a gente resolva essa questão. Que os coeficientes de atrito estático é maior do que o dinâmico. E aí, a gente vai para as alternativas, tá? Por que a roda desbloqueada resulta numa frenagem mais eficiente para dar a velocidade? Porque o coeficiente de atrito estático torna-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem. Vocês acham que pode ser? não. Não, ele é sempre maior, né? Então essa aqui está fora. O coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus do pavimento. Essa é a candidata. Só que aí a gente não vai se atirar na primeira possibilidade. Vamos olhar as outras que a gente precisa de uma mais errada. Tá? Essa daqui tá certa, mas vamos ver se não tem uma mais certa, na verdade. O coeficiente de atrito estático... Professor, eu errei essa. Eu marquei a letra E. Eu fiquei em dúvida nessa parte do independentemente da superfície de contato entre os pneus, né? Que ele diz, e o pavimento. Essa parte eu fiquei meio confusa. Tá. Vamos lá. O que acontece, Dani? Para qualquer área que tu tiver de pneu, tá? Vou desenhar meio que em 3D aqui o negócio. Tá? Digamos que a gente fez um recortezinho aqui da parte de baixo do pneu, tudo bem? Aqui tem uma área, certo? Certo. Área 1. Aí digamos que essa é a área 1, mas digamos que tenha um outro pneu com uma área maior que vai ter uma área 2. Desenhar aqui. Área 2. Área 2 do pneu. Então, Dani, imagina, e Fabiano, que a gente fez um corte no pneu, tiramos uma lasca do pneu, uma fatia do pneu, tá? Para analisar as áreas. Então, o que acontece, gente? Esse pedaço de área, esse pedaço de pneu, ele tem uma massa, né? Tudo bem? Sim. Ele tem uma força normal. Ele tem uma força normal. Tá? O que o exercício quer dizer? Que, independente da área que a gente tenha, tá? A força de atrito estático sempre vai ser maior do que o atrito dinâmico. Sempre, para qualquer área. Tá? Porque, lembrando, o que importa? O que importa? Ok, digamos que a gente pegue a área 2. Ó. A área 2, como é que vai ser a relação entre eles? Ó? Vai ser a mesma coisa. Força de atrito estático maior do que a força de atrito dinâmico. Ah, entendi. Eu estava pensando que era a diferença de contato só do pneu e do pavimento, sabe? Sem relação à força de atrito estático ou dinâmico. Isso, porque o pneu poderia mudar, né? O atrito, o asfalto, enfim. Exato, exatamente. Né? Então, ou até para o mesmo pneu, digamos que pegasse uma área 1, vai ser a mesma relação para a força de atrito estático e dinâmico, para qualquer pedacinho de área. Vai ser a mesma relação. Sempre a força de atrito vai ser maior para qualquer pedaço de área do que a força de atrito dinâmico. O que o exercício quis tentar nos enrolar é que assim, se a área for maior, pode que o dinâmico em algum cenário seja maior. Seria isso, entendeu? Tá, agora eu entendi. Não, nunca vai ser maior. Eu caí na pegadinha. Nunca vai ser maior, tá?
Nunca vai ser maior. Sempre o estático vai ser maior que o dinâmico, tá? Tudo bem, então a gente já sabe. Entendi. Não pode ser... É para ser AB, mas vamos lá. Coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, já tá fora. Ele é sempre maior. Ele sempre, Perdão? Oi, ele Fabiano. ele sempre vai ser maior se eu estiver falando dos dois. Se eu estiver falando de um mesmo tipo de material. Sim. Sim. Asfalto com pneu. Se eu comparar diferentes tipos de materiais, pode sim ser que o dinâmico para dois tipos de materiais seja diferente do que o contato de outros dois tipos, né? Perfeito. Entendeu a observação do Fabiano, Dani? Sim, entendi. Essa era a minha dúvida, por isso que eu acabei não marcando essa na questão. Porque eu pensei nesse sentido, mas o exercício não fala nada disso. Mas Isso. eu fui além... Além da questão, tá? Então, realmente, Fabiano, como o Fabiano falou, pode que em algum cenário para a mesma área, mas aí tu tem materiais diferentes. Que tu tem o dinâmico maior que o cinético, né? Tudo bem? Ok. Para uma mesma comparação, o estático é maior, mas para diferentes comparações pode ser que o dinâmico seja maior. Mas daí teria que ser materiais diferentes. Que aí muda. Mas aí até não faz sentido, gente, porque aí a gente não tem uma ideia, né? Assim, de eficiência de frenagem, por exemplo, para teste de frenagem. Mas em algum cenário. Tipo um carro freando numa estrada de terra e um carro freando no asfalto. Não, vai ser o estático vai ser sempre maior, Fabiano. Entende? A interação do estático com qualquer solo é sempre maior que o dinâmico. Entende? É sempre maior. Só se tu depois trocasse o tipo de borracha, que tu forçasse um material... Do pneu. Entende? Do pneu, material do pneu. Tá? Ok. Mas claro, a nível de Enem vai ser sempre maior. Tá, ok. Mas aí, de repente, mais a nível de engenharia, a gente pode ter essa situação, tá, Fabiano? Em que o dinâmico seja maior. Okay. Inclusive, né, inovando no mundo da engenharia, tu pode pensar, por alguma razão, algum material que tem o dinâmico maior que o cinético e violar essa lei, digamos assim, né? A gente botar o dinâmico em alguma vez na frente do cinético, né? Ok. Beleza. Mas não é o caso para essa questão. Não. Perdão, Fabiano, não é o caso para essa questão? Sim. Não é o caso para essa questão. Não. Eu digo assim, nessa questão, sempre, aí é realmente essa consideração. O estático sempre maior que o dinâmico, perfeito. Isso aí. A letra D, a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, independentemente do coeficiente de atrito. Não, a gente já sabe que o que faz a diferença é o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. A superfície de contato entre os pneus e os pavimentos ser maior com as rodas desbloqueadas e o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. A gente viu que não depende da área. Tá? Não depende da área de contato, da superfície de contato. E sim somente do coeficiente de atrito. Que a gente poderia querer marcar essa daqui, ó, porque aqui afirma, ó, o estático é maior que o dinâmico. Mas não depende da área. Tá? Independente da área, o estático sempre vai ser maior que o dinâmico. Tá? Então, aqui é a B. Questãozinha 3. Tudo bem, gente? Uhum. Show de bola. Questãozinha 4. A pergunta é: qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton, ó, ele está focando na terceira lei de Newton, define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, já que fala na terceira lei de Newton, pessoal, sempre peguem na medida do possível o exemplo clássico. Tá? Na verdade, vamos usar o exemplo do menino. Tá? O menino vai ter que empurrar o sofá ou puxar o sofá. Tá, empurrar pode ser. Tá? Então, ele vai aplicar uma força sobre o sofá. Tá? É bom te desenhar dois corpos. Desenhar aqui uma pessoa empurrando. Aplicando uma força aqui. Tá? A pessoa aplica uma força. Então, é força da pessoa sobre o móvel, tudo bem? Só que aí, claro, se a pessoa aplica uma força sobre o móvel aplica uma força sobre a pessoa, né? Terceira lei de Newton tá aqui, ó.
força do móvel sobre a pessoa. Até que é a terceira lei de Newton. Tá? Porém, a gente não pode esquecer de uma coisa. Fazendo um diagrama de força só sobre o móvel, o que o móvel enxerga? Tá? O móvel só enxerga uma força da pessoa sobre o móvel, você concorda? É só isso que o móvel enxerga. Lembra que questões de dinâmica é sobre diagrama de forças. É só isso que o móvel enxerga. Então vamos ver. Como é que a mãe vai convencer o menino que, para fazer a tarefa, né, de que essa terceira lei de Newton dele está equivocada? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Tá certo? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Tá, vamos ver se não tem alguma mais certa. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Olha, na ótica do móvel, gente, o móvel só enxerga uma força, que é a força da pessoa. Então não é nula a força resultante. A força resultante é a força da pessoa sobre o móvel, tudo bem? Ela pode ser constante daí, né? Pode, Ou não? mas o importante é que o que o móvel percebe? A gente tem que pegar o referencial do móvel. Tá? O móvel sabe que tem uma força aplicada sobre ele. Não interessa de quem é. Ele só sabe que tem uma força aplicada sobre ele e ele está se movendo, tá? Uhum. Beleza. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Não. Não faz sentido a força que o chão exerce sobre o garoto. Porque quais são as forças que o chão exerce sobre o garoto? A força normal, né? É normal. E tem também a força de atrito, porque a força de atrito, gente, no pé do garoto é o chão. Tá? Então tem a força de atrito aqui, ó. Tem a força normal e a força de atrito. Elas não se anulam, não. Tá? Porque cada uma tá numa direção. Não se anulam, não. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não, isso aqui nunca, ó. Porque violaria a terceira lei de Newton. Ó, na terceira lei de Newton, olha só que interessante. Terceira lei de Newton, elas têm que ter módulos iguais. Terceira lei de Newton. Ó. A toda força de ação corresponde a uma força de reação. Força de ação em módulo é igual a força de reação. A toda força de reação corresponde a uma mesma força de reação, de mesma direção, sentidos contrários e de mesma intensidade ou módulos. Então, essa daqui fere de morte a terceira lei de Newton, essa afirmação. Tá? Elas têm sempre a mesma intensidade em sentidos contrários. Tá? E o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. E agora a gente está entre a e a E, porque de fato, ó, o par de forças de ação e reação não atua no mesmo corpo. Isso aqui é fato, porque ó, o par de força, essa aqui é a força de ação, pode ser a força de ação e outra força de reação. Mas o fato é que a força que o menino aplica e a força que o sofá devolve não atuam no sofá. Por quê? Ó, vamos separar os problemas. Ó, vou desenhar aqui novamente o sofá, sofrendo a força do menino, força da pessoa sobre o móvel, tá? Força da pessoa sobre o móvel. E aí eu vou desenhar a pessoa que vai sofrer a força do móvel sobre a pessoa. Força do móvel sobre a pessoa. Então vejam só que o par de força de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Ó. Uma força está atuando no móvel, outra força está atuando na pessoa. Ou seja, por que a E é correta? Olha só que como o Enem é sutil. Porque se a gente não tem nenhuma outra alternativa mais correta, a gente tem que marcar A. Porque olha só, quem é que garante que a força de ação é exercida pelo garoto? Porque no referencial do móvel, o móvel pode estar aplicando a força de ação sobre o garoto. Vocês conseguiram entender a ideia? Sim. Entende? Tá? A força de ação pode ser a do móvel e a de reação pode ser a da pessoa sobre o móvel. O móvel diz, não, é eu que estou empurrando ele. Porque eu tô vendo ele se afastando. Entende? Aí o menino diz, não, eu tô empurrando o móvel. Aí depende do referencial. E não tem referencial privilegiado. Não tem o melhor referencial mais certo do que o outro. Tá? Então a mais correta dessas duas aqui, tá? A gente ficaria entre duas, né? É, o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Deixa eu até olhar o gabarito aqui, que essa daqui é muito sutil. Isso aqui é... É aí.
É, né? Olha, é muito sutil, gente. Muito, muito, muito sutil. Tá? Então tá, gente. Foi um enorme prazer estar com vocês nessa manhã de domingo para discutir forças e leis de Newton, força de arraste do ar, força de atrito cinético, força de atrito dinâmico, velocidade terminal. Tá? Aguardem para sempre, pessoal, aquela relaçãozinha para força de arraste do ar, que eu acho que o Enem vai vir esse ano com essa equação, certo? F igual a kv para baixas velocidades e F igual a kv quadrado para altas velocidades, tudo bem? Sim. Então tá. Gente, façam agora, sem moderação, as questões de dinâmica, que aí no próximo domingo a gente vai continuar fazendo as questões, certo? Surgindo dúvidas ali, Dani e Fabiano, vocês podem mandar no grupo do WhatsApp. Aquelas questões que foram assim, que forem, digamos, simples de eu responder ali por mensagem ou por voz, eu respondo ali. Mas é aquelas que eu perceber que é melhor fazer em aula, a gente faz na aula que vem, tá bom? Tá, senhora, eu já fiz e eu tenho muitas dúvidas. Eu vou te mandar, daí tu vê as que tu quiser fazer aula que vem ou Não, as que tu quiser já me responder, pode ser? Com certeza, Dani, porque, como eu disse, tem questões ali que uma simples explicação já destrava para o entendimento. Mas tem outras que tem que ter todo um desenho, tem que ter toda uma interação para que vocês consigam entender, tá? Sim, tranquilo. Eu te mando daí durante a semana. Tá? Pode mandar e eu vou respondendo aí com a maior satisfação. Certo, gente? Obrigada, Sor. Tchau. De nada. Bom domingo. Muito obrigado, gente. De nada. E até a próxima aula. Tchau, tchau.